Isso. Bom dia, Vicente. Gente, então, preste atenção, todo mundo aqui agora. Vamos deixar um pouco. Eu sei que vocês acabaram de fazer a prova agora, tá? Eu vou colocar a correção lá no AVA para vocês, a prova comentada. Se persistirem ali as dúvidas, questionamentos, tem o fórum, tem o balãozinho, pode me chamar. Não deixe muito para depois, que esse prazo são 48 horas, porque eu preciso entregar as notas também. Beleza? Então, vamos deixar um pouco de lado a questão da AP que nós fizemos agora e vamos trazer nossa atenção para a aula aqui. E nós vamos começar a última sequência didática do trimestre, né? Essa sequência didática é sobre a América anglo-saxônica, características gerais e a produção do espaço. Essa matéria, nós vamos começar ela aqui no primeiro trimestre, e os aspectos humanos, econômicos, da geopolítica dos Estados Unidos, tudo isso nós vamos trabalhar no segundo trimestre. Mas essa aqui começa no primeiro, fala sobre os aspectos físicos, geográficos da América anglo-saxônica. Então, começando aí por esse nome, né? América anglo-saxônica. Existem ali, pessoal, duas formas de regionalizar o continente americano. Tá? Nós temos a forma de regionalizar a partir dos aspectos físicos, geográficos, ou seja, a partir ali das características naturais da paisagem, relevo, clima, vegetação, correntes oceânicas, existem várias formas ali de regionalizar. Essa é a parte dos aspectos físicos. E analisando por esse viés, nós temos três regiões no continente americano: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Essa é a forma de regionalizar pelos aspectos naturais. Mas existe uma outra forma também de regionalizar, que é a partir dos critérios históricos, sociais, culturais, e levando em conta essas características, nós temos dois tipos de regionalização, que é a América anglo-saxônica e a América Latina. Daí são só duas regiões, né? A América anglo-saxônica e a América Latina. Nós vamos estudar a partir desse viés, tá? Desse viés histórico, cultural. Alguma dúvida, pessoal? Vamos fechar o microfone. Então, considerando isso que eu acabei de falar da regionalização, aqui nós temos um mapa do continente americano. Tem uma linha vermelha aqui, ó, que está dividindo esse continente em duas regiões. Canadá e Estados Unidos fazem parte da América anglo-saxônica. E a América Latina faz parte, a parte de baixo, né, faz parte da América Latina. Na América Latina são 33 países, enquanto que a América anglo-saxônica, que é o nosso foco de estudo nesse momento, são 2 países apenas, Canadá e Estados Unidos. Além disso, outra informação importante: enquanto a América anglo-saxônica são antigas colônias de povoamento, ou seja, os europeus vieram, né, ao longo ali do século XV até o século XIX, né, ocupando essa região ali com finalidade de povoamento. A América Latina já teve outro objetivo, né, por causa das próprias características naturais ali do território mesmo, riqueza de recursos naturais, minerais preciosos. Então, a América Latina foi ali colônia de exploração, enquanto que a América anglo-saxônica, o que é mais relevante ali, foi o povoamento. Além disso, outras características aqui dessas duas regiões: a América Latina predomina ali a língua portuguesa e espanhola, foram ali as metrópoles, né, que colonizaram essas áreas, essa região. Além disso, são países que, em sua maioria, são subdesenvolvidos, apresentam indicadores sociais insuficientes, são países que
Aqueles que se industrializaram foi tardiamente, ao longo do século XX, né, como Brasil, Argentina, Chile, México, esses poucos países da América Latina que foram industrializados, se industrializou tardiamente, ao longo do século XX. Já a América anglo-saxônica, não, ela conseguiu se industrializar ali no século XVIII, XIX. Tá dando eco, gente. Alguém tá com o microfone ligado? Desliga, por favor. Tá dando eco. Além disso, nós temos aqui bons indicadores sociais, IDH, Gini. Lembrando que esses indicadores têm que estar na ponta da língua de vocês, tá? Tem que saber o que é Gini, o que é IDH, como que ele é mensurado, o que ele considera. Aqui na América anglo-saxônica, nós temos bons indicadores de IDH e de Gini também. A distribuição de renda na América anglo-saxônica é melhor do que na América Latina. Na América Latina, o Gini é mais alto, porque ele varia de 0 a 1, né? Quanto mais próximo de 1, mais a renda é concentrada. Quanto mais próximo de 0, mais a renda é distribuída. Aqui também na América anglo-saxônica predomina o inglês, mas nós temos ali no Canadá uma pequena região que ainda tem o francês como língua própria. Dando continuidade aqui, a América anglo-saxônica, então, é o Canadá e os Estados Unidos, eles possuem laços históricos, étnicos, linguísticos, culturais com o Reino Unido, né? Por isso que a língua predominante é o inglês, mas também teve colonização francesa ali também, tá? No Canadá. Em termos ali de localização geográfica, vamos aqui analisar os limites, as fronteiras ali dessa América anglo-saxônica. Eu fiz até um esqueminha aqui para vocês. Observem que ao norte da América anglo-saxônica, nós temos o Oceano Glacial Ártico. Uma pequena parte da América anglo-saxônica, no extremo norte da América anglo-saxônica, ela já está localizada em áreas polares, acima do Círculo Polar Ártico, né? Acima de 66 graus de latitude. Já o extremo sul da América anglo-saxônica, nós temos o país o México, né, que faz fronteira ali com os Estados Unidos. Na porção leste da América anglo-saxônica, nós temos o Oceano Atlântico, e na porção oeste, nós temos o Oceano Pacífico. Em relação aos Estados Unidos, né, que é um país populoso e povoado ali na América anglo-saxônica. Das 50 federações, né, como se fossem os nossos estados aqui, as nossas províncias, das 50 federações, 2 não são contíguas do território maior, né? Nós temos ali o Alasca, que está depois do Canadá, na porção ali nordeste, e nós temos o Havaí, que é uma ilha vulcânica. Esses 2 territórios, eles não estão de forma contígua no território ali de maior território dos Estados Unidos, mas faz parte desse país. A capital é Washington, né? Nós vamos estudar muito os Estados Unidos, as questões políticas, econômicas, a indústria, enfim, porque nós estamos falando de um país que possui ali uma hegemonia econômica, política no mundo inteiro, influenciando outras áreas do planeta. Então, nós vamos estudar muito, mas mais para frente, tá? Já o Canadá, nós temos ali 37 milhões de habitantes, ou seja, não é um país populoso e nem povoado, né? Lembrando que povoado é quando a população ela está bem distribuída no território. E no caso do Canadá, essa população ela não está bem distribuída. Ela se concentra no sul do Canadá, né? Mais na fronteira ali com os Estados Unidos. E alguém saberia me dizer por que não é povoado no Canadá? Que a população ela não ocupa o território. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não ocupa todo o território porque nós temos quase 50% do nosso território floresta equatorial, não tem como ocupar. E lá no Canadá, por
que o território não é plenamente ocupado, povoado? Alguém saberia me dizer? Acorda, gente. O microfone no ar. É muito ao norte, mas o que, que tem lá Condições. no norte, Matheus? É que lá no Canadá não tem condições para uma segura, tipo, toda hora pode estar, o chão pode ser bem desregular, porque eu não sei, é porque lá também é muito frio, os climas de lá, eles são desregulares, é, são condições que não é muito favorável para a ocupação humana. Isso mesmo. É, nós temos ali no norte do Canadá condições climáticas muito rigorosas, né, que dificultam a ocupação dessa área. É claro que tem cidades ali, tem, mas a ocupação plena não ocorre nessas áreas de altas latitudes, porque o clima é muito rigoroso. Né? As condições não são propícias para o desenvolvimento econômico dessas áreas. Isso mesmo. É, então, somando ali a população dos Estados Unidos com a população do Canadá, nós temos cerca de 354 milhões de habitantes. Sendo que a maior parte dessa população, logicamente, é dos Estados Unidos, que é um país populoso e povoado. Já o Canadá é um país que não é populoso e nem é povoado. Além disso, a população do Canadá, ela se encontra onde? Próximo da fronteira com os Estados Unidos, nas áreas ali mais que possuem um clima mais ameno ali no território do Canadá. Agora vamos estudar aqui, pessoal, os aspectos físicos da América anglo-saxônica, né? E sim, nós vimos ali as fronteiras, alguns aspectos que influenciam a população, um pouco ali do processo de ocupação desse território, nós vamos ver isso mais para frente também. Mas em relação aos aspectos físicos, nós temos que saber como que é o clima América anglo-saxônica, vegetação, relevo e hidrografia. Então, nós temos que ter em mente os principais aspectos físicos desse território. E hoje nós vamos ver alguns desses aspectos. Tá? Começando aqui pelo clima, nós temos alguns fatores climáticos que influenciam nesse território. Então, existem ali vários fatores climáticos, mas os que mais interferem no clima da América anglo-saxônica são latitude, correntes marítimas e massas de ar. Né? Começando aí por latitude. No início da aula eu já falei com vocês que a América anglo-saxônica está predominantemente em áreas temperadas, subtropicais, entre ali o trópico de Câncer, que vai de 23 graus, até o círculo polar ártico, que vai até 66 graus. Predominantemente nessas áreas de média e altas latitudes. E nós sabemos que a posição da Terra em relação ao Sol, né, vai ali incidir radiação nessas áreas de forma menos incidente, né? Por que isso? Por causa da própria curvatura ali do planeta, né? A radiação ela não chega a 90 graus ali, não chega a pino em todas as áreas do planeta. Em áreas de médias e altas latitudes, ela vai chegar com um ângulo de incidência maior. E, portanto, né, o clima dessas áreas, eles serão afetados em função dessa menor incidência de radiação. Então, o clima vai ser mais frio, né, vai ser invernos mais rigorosos, o extremo norte da América anglo-saxônica vai predominar ali um clima polar, né, porque já está em áreas polares. Então, nós temos essas características ali, esse fator climático influenciando no clima dessa região, está predominantemente em áreas temperadas. Aqui,
Áreas de altas latitudes, ou seja, próximo de áreas polares, as temperaturas são menores, logicamente, por causa da incidência da radiação solar. As áreas de menores latitudes recebem maior radiação, lógico, maiores temperaturas. Então, se eu estou lá na América Anglo-Saxônica, se eu estou caminhando em direção ao Canadá, a temperatura tende a diminuir, por causa da incidência da radiação solar, que é menor. Por quê? Por causa da própria curvatura da Terra, a incidência dessa radiação. À medida que eu caminho para os Estados Unidos e eu caminho em direção ao Equador, eu vou chegando ali em áreas de menores latitudes. Lógico que nessas áreas a incidência da radiação vai ser maior, o clima vai ser mais ameno, vai ter um clima menos rigoroso em relação ao extremo norte, tá? América Anglo-Saxônica. As correntes marítimas ou correntes oceânicas é um outro fator climático que interfere muito no clima da América Anglo-Saxônica. Correntes marítimas, pessoal, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser quente ou ela pode ser fria. Quando nós temos correntes oceânicas quentes passando perto de uma região, como que vai ser essa região? Né? Se eu tenho uma corrente oceânica passando ali próxima do continente e ela é quente, lógico que essa água quente vai provocar uma maior evaporação, formação de nuvens, chuvas, né? E nós sabemos, né, que nuvens funciona como se fosse ali um escudo contra a saída de radiação, ou seja, as nuvens, elas concentram, permite ali uma permanência maior de radiação. Se o céu tivesse limpo, o que ia acontecer? A radiação chega na Terra e depois ela vai embora, de volta para o universo. Não tem nada segurando ela. Mas onde passa correntes oceânicas quentes, vai ter evaporação, formação de nuvens, então vai ter ali um clima mais ameno, né? Um controle térmico melhor, um equilíbrio térmico. Então, onde tem corrente oceânica quente, clima ameno. Onde tem corrente oceânica fria, o que vai acontecer? Vai ter menos evaporação da água, menos formação de nuvens, e próximo dessas áreas, né, onde passa essa corrente oceânica fria, vai ter formação de desertos. A maior parte dos desertos que existem no mundo, pessoal, elas estão relacionadas a correntes marítimas frias, né? Então, pode observar que, se você pega um mapa de correntes oceânicas e desertos, você vai observar que onde tem corrente oceânica fria passando, ali perto tem um deserto sendo formado. Por que deserto? O que caracteriza o deserto? É a falta de umidade, não é a temperatura, tá? Existem desertos quentes, deserto Saara, sim, mas existem desertos frios também, deserto da Patagônia. Então, nós temos o que determina a formação de um deserto vai ser a umidade, a presença ou a ausência de umidade. Como uma corrente marítima fria passa próximo de uma região, não vai ter evaporação, o clima ali vai ser seco, formando desertos. E isso, lá nos Estados Unidos, vai ser formado não com a existência ali de correntes oceânicas frias. Nós vamos ver alguns desertos lá nos Estados Unidos que são formados em função de uma grande cadeia montanhosa que impede a entrada de umidade dentro do território. Mas lá na América Anglo-Saxônica, nós temos duas correntes oceânicas quentes que permitem ali o equilíbrio térmico dessas áreas. E mostrar aqui para vocês que é essa aqui, ó, a corrente do Golfo, no sudeste ali dos Estados Unidos, e aqui na costa oeste da América Anglo-Saxônica, nós temos a corrente da Califórnia e a corrente do Pacífico, que são correntes quentes. Então, onde a corrente oceânica quente passa, o clima é mais ameno. Observe que aqui, ó, no nordeste da América Anglo-Saxônica, eu vou ter a corrente do Labrador, que é uma corrente oceânica fria. E aí, o clima aqui vai ser mais rigoroso, né? Vai ser mais seco, vai ser mais frio. Frio por quê?
porque está em altas latitudes. Além disso, não tem umidade. Por quê? Porque a corrente que passa aqui no Nordeste da América Anglo-Saxônica é uma corrente oceânica fria, não tem evaporação, não tem umidade. Vamos falar aqui agora de massas de ar. Tá? Massas de ar, o que significa? Né? Uma massa de ar frio, inclusive essa semana está chegando uma massa de ar fria no Brasil, né? Lá do Polo Sul, chegando uma massa de ar fria. A massa de ar, gente, é um pacote de ar, extensas áreas, onde esse ar possui características de umidade e temperatura. Então, é como se fosse uma onda, né, de ar ali que está se espalhando, invadindo regiões, e essa massa de ar, ela tem característica, ela pode ser quente, ela pode ser fria, ela pode ser úmida ou ela pode ser seca. Se essa massa de ar ela é formada em continente, ela vai ser seca. Se ela for formada em áreas de altas latitudes, ela vai ser fria. Então, se ela é formada, por exemplo, no continente, em áreas polares, ela vai ser uma corrente de ar fria e seca. Onde ela passar, ela vai levar isso, ela vai levar suas características. A massa de ar também ela pode ser formada ali sobre um oceano, em áreas de altas latitudes, áreas frias. Então, nesse caso, nós temos uma massa de ar úmida e fria. Ela vai levar essas características por onde ela passar. Tranquilo? Na América Anglo-Saxônica, nós temos a massa polar do Ártico, que atua sobre a América Anglo-Saxônica, provocando ali invernos muito rigorosos, muito frios. Olha aqui, essa massa de ar aqui, ó. Essa aqui tá de azul, tá vendo? Ela vem lá do Círculo Polar Ártico, ela é formada em continente, então ela vem trazendo ali frio, a sua origem polar, e seco, ela é formada no continente. Então ela vem trazendo essas características, provocando ali um clima muito frio, principalmente durante o inverno, onde ela atua. Tranquilo, então, gente, essa parte aqui de latitudes, correntes marítimas, massas de ar. Continuando, observe esse esquema aqui, ó. Eu fiz esse esquema para você ter uma noção desses três fatores climáticos atuando na América Anglo-Saxônica. Nós temos aqui a América Anglo-Saxônica, né, formada pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Aqui embaixo, tá vendo essa linha vermelha? Essa linha vermelha que tá aqui, ó, no extremo sul da América Anglo-Saxônica, é o Trópico de Câncer, tá? 23 graus de latitude. E essa linha azul é o Círculo Polar Ártico. Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, nós temos áreas subtropicais ou áreas temperadas. É o clima predominante dessa América Anglo-Saxônica. Acima do Círculo Polar Ártico já é clima polar. Então, predominantemente está aqui, em áreas temperadas. Mas observe que o extremo norte aqui da América Anglo-Saxônica, no Canadá aqui, ó, nós temos aqui um pequeno território que está localizado em áreas polares. Essa área, quanto maior a latitude, o clima vai ser mais frio, mais rigoroso. À medida que eu vou reduzindo ali a latitude em direção ao Equador, as temperaturas elas vão se tornando mais amenas, mais quentes. Então, aqui, essa setinha aqui, ó, nós temos, à medida que eu caminho nessa direção, a temperatura diminui. À medida que eu vou em direção ao Equador, a temperatura aumenta. Além disso, aqui, na costa leste da América Anglo-Saxônica, eu tenho o Oceano Atlântico. Na costa oeste do território, eu tenho o Oceano Pacífico. Aqui, ó, é a corrente do Pacífico, que atua aqui na costa oeste dos Estados Unidos, e aqui no sudeste dos Estados Unidos, a corrente do Golfo. Né? Aqui não está representada, mas tem a corrente do Labrador, que é fria, né? Aqui no nordeste da América Anglo-Saxônica.
Mas essa corrente do Golfo e essa corrente do Pacífico, ela vai impactar como na América anglo-saxônica, levando clima mais ameno, temperaturas mais amenas, porque ali vai chover, a corrente é quente, vai chover, formar nuvens, vai ter um equilíbrio térmico melhor ali, próximo dessas áreas onde essas correntes atuam. Tá? A massa polar, né, a massa polar ártica, ela vai atuar aqui, fazendo clima rigoroso para essa porção norte da América anglo-saxônica. E tá vendo esses triângulozinhos aqui? Esses triângulozinhos, pessoal, é uma importante cadeia montanhosa existente lá na América anglo-saxônica. Na verdade, o continente americano, toda a sua costa oeste, desde a América do Norte até a América do Sul, na costa oeste, nós temos uma extensa cadeia montanhosa. Né? Cadeias montanhosas são relevos modernos, né? Recentes, oriundos ali da tectônica de placas, choque de placas, formação de montanhas. Isso vai acontecer em toda a costa oeste do continente americano. Analisando, né, somente aqui na América anglo-saxônica, essa cadeia montanhosa ela é chamada de montanhas rochosas, tá? Montanhas rochosas é o nome dessa extensa cadeia que está aqui na costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá. Ela, pessoal, influencia muito nesse território. Aqui tem uma corrente do Pacífico, né? Que é quente, vai ter nuvens, vai ter chuva. Mas será que essa chuva ela vai conseguir entrar no território? Logo após aqui, né? Das montanhosas, ela não vai conseguir. Por quê? Esse relevo montanhoso vai impedir a entrada dessas massas de ar. Como esse relevo está impedindo a entrada dessa massa de ar, logo após essa cadeia montanhosa aqui, ó, essas montanhas rochosas, nós vamos ter a existência de desertos, né? Por isso que essa região, Los Angeles, essa região mais ali, várias cidades próximos aqui da costa oeste, são desertos, né? Elas são desertos porque essa cadeia montanhosa impede a entrada de umidade. Então, formam-se desertos aqui, tá bom? Então, aqui, resumindo, o clima da América anglo-saxônica é marcado por um clima rigoroso ao norte, em função ali da atuação da massa polar, né, que atua ali no norte da América anglo-saxônica, e também pelas altas latitudes, né? Os dois fatores influenciam no clima mais extremo ao norte da América anglo-saxônica, massa polar e altas latitudes. Ao sul, no sudeste, aqui, ó, no sudeste dos Estados Unidos, eu vou ter um clima mais ameno, em função de dois fatores também. Por ter menores latitudes e por ter também ali a atuação da corrente do Golfo, que é uma corrente oceânica quente. Né? Então, o clima aqui no sudeste dos Estados Unidos vai ser mais ameno em função desses dois fatores também. Na costa oeste, que é aqui onde nós estávamos falando, nós temos aqui uma corrente oceânica quente do Pacífico, é quente, ok, forma nuvens, chove, mas essa umidade ela não consegue adentrar o território, formando desertos logo após a essa formação montanhosa ali. Tranquilo? A aula vai até 8h55, não é? Responde, pessoal. Acho que sim, professora. Isso. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Até agora? É porque não dá para ver o chat, agora que eu estou vendo. Professora, o Muniz perguntou um negócio ali em cima no chat. Pergunta aí, Muniz.
Acho que ele tá sem microfone. Ah, Ele perguntou se a legenda da imagem tá certa, mas eu não sei de qual imagem que é, porque ele mandou tem 5 minutos já. a legenda dessa imagem. Essa imagem aqui. Acho que é Essa dessa. imagem. Tá certo, a massa polar, massa tropical, essa massa que vem lá dos trópicos, ela tá certa. Mas vamos, ela traz mais informações, mas foca nas informações mais, estou falando, que são as mais importantes, tá? São as principais aqui, a corrente do Labrador, a corrente da Califórnia e do Pacífico, do Golfo, a influência do relevo no clima, a massa polar. Essas informações são as mais importantes. O relevo determina nos Estados Unidos a formação de desertos no sudoeste dos Estados Unidos, já que as barreiras montanhosas impedem que os ventos úmidos atinjam os vales aqui. Gente, nós vamos ficar por aqui, porque vai entrar aqui no outro assunto, que os outros professores no presencial irão trabalhar com vocês. Então, eu vou ficar até aqui, a atuação do clima na América anglo-saxônica. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Quem tiver dúvida a respeito da prova, né, lá no fórum que eu coloquei lá,